Hoje, o tema do nosso encontro é os benefícios de ter uma doula e uma enfermeira obstetra no dia do parto. Então, eu sou a Luana, eu sou enfermeira obstetra da equipe. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho e vão conhecer as doulas que fazem parte da nossa equipe. Hoje, quem vai começar falando, né, é a Thaís, que é uma das doulas que trabalha com a gente também. Boa noite para quem eu não conheço também. Eu sou a Thaís, sou uma das doulas da equipe Nascendo em Família. Venho desenvolvendo assim, um trabalho bem legal junto à equipe. Estou bem apaixonada e bem envolvida por essa atuação, né? Me encontro bastante com a função de doula e faz um tempo já que eu e a Lu principalmente mais entusiasmada, né? A gente pensava em falar alguma coisa sobre essa atuação em conjunto, né, que é bem uma característica da nossa equipe ser bem multidisciplinar. Então, veio dela, né, principalmente a ideia de fazer essa apresentação hoje. Então, seriam os benefícios de ter uma doula e uma enfermeira obstetra no dia do parto. Então, só para contextualizar um pouquinho, né, ao longo da história, em diferentes culturas, a mulher recebia o apoio e o encorajamento e o companheirismo de outras mulheres durante o trabalho de parto e as primeiras horas e dias, semanas após o nascimento do bebê. As mulheres, então, auxiliavam a parturiente que já haviam passado pela experiência de dar à luz ou assistir outras mulheres. A sabedoria intuitiva e a experiência por gerações e tradições. Mulheres sempre amparavam outras mulheres durante a gravidez e o parto, e agora fazem de modo formal. Então, a palavra doula vem do grego, significa mulher que serve ou serva, referindo-se às acompanhantes que cercavam e cuidavam a mulher no trabalho de parto, pós-parto e nascimento. Então, se a gente vai buscar na história, assim, nos livros, tem algumas imagens comuns, assim, de a parteira tá assistindo a gestante no trabalho de parto e ao lado da gestante ainda sempre tem mais uma figura feminina, e geralmente é essa figura que se posiciona ao lado da mulher que vem a ser a doula. Então, a profissional doula, hoje em dia, ainda como antigamente, né, as doulas é uma mulher da comunidade que se dedica a acompanhar os partos, dando apoio físico, emocional e afetivo para a parturiente antes, durante o trabalho de parto, tendo por isso que se capacitar para exercer a sua atividade. E é assim que tem acontecido. É uma das coisas que eu considero como um benefício, né? Hoje a gente tem a informação, acesso à comunicação, a boas informações. Então a gente consegue dedicar muito mais a essas famílias, essas gestantes que nos procuram, recorrem ao nosso trabalho. A gente consegue passar muitas informações sobre o trabalho de parto, as etapas, consegue contribuir muito para que a mulher se empodere mesmo. Então, a doula cria um ambiente mais calmo e tranquilo, reduzindo tensões e ansiedade, vem auxiliar a mulher que deseja respeitar o ritmo natural e o simbolismo transformador do nascimento, e mostrar a naturalidade com que a gestação, parto, pós-parto podem ser vivenciados. Esse é um dos grandes pontos para a gente que busca propor uma assistência humanizada ao nascimento. É trazer para a mulher o que ela pode fazer, o que o corpo dela é capaz de passar, o quanto ela é capaz de conseguir, se ela tiver apoio, se a família estiver em sintonia, ela consegue com certeza, né, alcançar um, um nascimento de forma tranquila e segura. Então, para a Organização Mundial da Saúde, a doula é uma prestadora de serviço que recebeu treinamento sobre o parto e está familiarizada com a ampla variedade de procedimentos e assistência. E é verdade, a gente tem um leque bem grande de coisas que a gente pode fazer e lançar mão no momento do trabalho de parto, assim como na foto, né? O recurso da água,
da bola suíça, das massagens. Da equipe também a gente tem a Luana, que é, assim, um catálogo de óleos essenciais e sempre colabora muito, né, no trabalho de parto, dá um toque todo dela, né, cada uma de nós tem o seu toque, eu acho que esse toque dela, assim, os aromas é muito especial. Então esse é o conceito de humanização no parto, possibilitar a mulher, por meio de informações, escolhas e autonomia para optar e participar de ser a protagonista do nascimento da sua criança. Então, o objetivo da doula, né? O meu objetivo enquanto doula, ajudar a família a vivenciar o parto como um evento fisiológico e como uma experiência de transformação. Então, são muitas conversas que a gente tem com as famílias para trazer de volta e desmistificar algumas coisas que afastaram as famílias do trabalho de parto, né? Tirar esses mitos de que a mulher não é capaz de ter um parto, e sim, ela é muito capaz. Então a gente volta no fisiológico, volta a lembrar que o corpo vai se preparando desde da adolescência, da menstruação, das mudanças hormonais, para que esse corpo fique maduro e possa gestar, sim. Nós esclarecemos dúvidas para que os medos sejam vencidos e para aumentar a segurança e a autoconfiança dessa família e dessa mulher também. Estamos presentes com a gestante durante todo o período do nascimento, todo o trabalho de parto, até depois do parto também. Preparamos o pai para estar presente se quiser colaborar com a sua companheira. E é um momento muito legal, né? Cada família vai se posicionar e vai vivenciar esse momento de uma maneira diferente. Tem pais que são praticamente doulos, tem outros pais que ficam mais de cantinho, mas estão ali. Então a gente tem esse olhar também de trazer a pessoa que está acompanhando a gestante para perto dela, para que ela possa ajudar. E também a gente tem o olhar de não deixar essas pessoas de lado, quando elas ficam um pouco mais quietinhas, um pouco mais de lado. A gente sempre tenta, né, entender o que está se passando com o sentimento deles também. A gente orienta, dá apoio, busca melhorar para a mulher, para o bebê, onde eles se sentem bem e seguros. Buscam o melhor, né? O hospital da sua preferência, ou se vai parir em casa, ou se vai ser casa de parto. A gente tenta orientar com o máximo de informações que a gente tem e da região que a gente conhece também, né? Se moram lá em Porto Belo, o que que dá para fazer, onde é mais perto de chegar, tudo nos mínimos detalhes, para que esse trabalho de parto ocorra com segurança. Então, os benefícios de ter uma doula, teve um estudo, né, publicado em 1993, que fala sobre várias reduções, né? Então, ali a gente tem a primeira delas, 50% de redução nos índices de cesariana, 25% de redução do trabalho de parto, não, redução de 20% na duração, desculpa, na duração do trabalho de parto, redução de 60% nos pedidos de analgesia, redução de 30% no uso de analgesia peridural, redução de 40% no uso de ocitocina e redução de 40% no uso de fórceps. Então, ainda os benefícios, né? Outros estudos também mostram claramente que a presença da doula no pré-parto, parto e parto trazem benefícios de ordem emocional e psicológica, que é mais ou menos o que a gente vinha falando antes, né? De todo o preparo que a gente faz, de toda a estrutura que a gente tenta propor para essa gestante no momento do trabalho de parto. Então, ainda, né, a gente tem o aumento do sucesso na amamentação, porque a gente se capacita, estuda sobre isso também, se atualiza, então fica junto nas primeiras horas do nascimento do bebê e apoia essa amamentação. E como a gente já conhece, geralmente, né, a gente já conhece as famílias, vai conseguir entender e ter um manejo adequado do que possa estar atrapalhando
o que pode vir a atrapalhar a amamentação. Então, a gente tenta já, nasceu, vamos trabalhar isso, né? Vamos fazer esse bebê mamar. Interação satisfatória entre a mãe e o bebê, que é uma das coisas mais ricas, assim, um dos momentos que eu mais gosto no trabalho de parto, no nascimento, é quando o bebê vem para o colo, né? Aquela saudosa e magnífica hora de ouro, que o bebê fica ali, contato pele a pele. Também, com tudo isso, né, a gente consegue fazer com que as famílias tenham satisfação com a experiência do parto, sem intervenções, então que vai se tornando menos traumático. A redução da incidência da depressão pós-parto, e a gente contribui também para a diminuição dos estados de ansiedade e baixa autoestima. Então, um trabalho de parto com o mínimo de intervenções, por si só, né, já colabora para o menor índice de depressão pós-parto. E a supervisão, o acompanhamento, né, da equipe do parto, de profissionais do parto, pode ser a doula, pode ser a enfermeira que esteve junto nesse nascimento, acompanhando esse puerpério, também a gente consegue monitorar e acompanhar para que a mulher não permaneça muito tempo nisso que a gente já espera que aconteça, assim, que às vezes baixa a autoestima, causa um pouco de ansiedade. Então, o acompanhamento da doula ou de uma profissional de parto colabora muito para isso. O papel da doula, então, nós acrescentamos junto à equipe, né, no caso, na nossa equipe Nascendo em Família, equipe multidisciplinar, onde vai estar geralmente presente a nossa enfermeira, onde a família provavelmente já vai ter feito um curso de sobre a gestação e os primeiros cuidados do bebê com a educadora perinatal. Respeitamos os protocolos e rotinas hospitalares, tendo cuidado de não interferir em procedimentos da equipe. Isso é bem importante, né? Nós, nós doulas fazemos um curso de capacitação, é um curso livre, qualquer pessoa pode fazer, não é necessário ter um nível científico para fazer esse curso. Então, tem uma série de coisas que nós não devemos fazer e que também atrapalharia o nosso olhar se nós fizéssemos. Então, por isso que a gente gosta de trabalhar doula e enfermeira, para que a enfermeira possa ser enfermeira e ter o seu olhar clínico, né, toda a competência que isso envolve, e que a doula possa ficar dedicada à gestante, ao que ela precisa, ao ambiente que ela está inserida, e possa dar apoio à família. Então, por isso, nós doulas não interferimos em procedimentos e não fazemos, né? A atenção da doula, então, é para a gestante, no mínimo de interferência possível do mundo externo, luzes, conversas, músicas. É claro que muito disso, né, já é conversado e combinado, acordado sobre as preferências da gestante antes do trabalho de parto, então a gente já consegue ter uma ideia de como propor um ambiente confortável para ela. Jamais fazemos qualquer tipo de procedimento que não seja da nossa responsabilidade, que é como eu falei antes, né? A nossa capacitação tem um limite, então a gente não avança. Conhecemos os protocolos hospitalares, sim, é da nossa parte, né? A gente faz até um plano de parto, conversa bastante antes, né, desse trabalho de parto desencadear e pontua algumas coisas. Geralmente é no plano de parto que a gente vai conversar sobre esses protocolos e rotinas das instituições, ou qual instituição é melhor tu levar um top, qual instituição tu pode levar isso ou não deve levar aquilo, né? Tenta familiarizar essa instituição antes da família chegar até ela. Explicamos os complicados termos médicos, procedimentos hospitalares e possíveis intervenções. À medida do possível, a gente explica mesmo quando a gente sabe bem como é, senão a gente pergunta para a enfermeira, né? A gente vai atrás, a gente não deixa sem a informação. Olha, então chegamos à enfermeira obstetra, profissional do parto. Então, pessoal, boa noite novamente. Vamos falar um pouquinho sobre a enfermeira obstetra profissional do parto. Então,
O que é uma enfermeira obstetra? Então, a enfermeira obstetra, ela é uma profissional que realizou a graduação em enfermagem e, posteriormente, ela fez uma residência ou uma especialização em ginecologia e obstetrícia. O seu papel fundamental é para uma abordagem de um parto mais humanizado, prestando assistência de qualidade baseada em evidências, garantindo também que as escolhas e autonomia da mulher sejam respeitadas para, né, uma melhor experiência do parto. A enfermeira obstetra, ela pode e deve prestar assistência à mulher durante toda a gestação. Então, ela pode realizar o pré-natal, prestando também assistência durante o parto e no pós-parto, visando sempre o bem-estar da mãe e do bebê. A enfermagem obstétrica, ela tem um papel muito importante durante o nascimento, construindo uma assistência humanizada, de qualidade, gerando modificações significativas no cuidado do parto. O atendimento humanizado, ele baseia-se na atenção direcionada para a gestante e para sua família, respeitando a mulher como personagem principal do acontecimento, né? Oferecendo o direito de opção da melhor forma de dar à luz, garantindo o local acolhedor e possibilitando a presença de um acompanhante. A atuação, né, com o uso de tecnologias não invasivas também é de cuidado da enfermagem. E a prática, ela é baseada no respeito quanto à fisiologia no processo do trabalho de parto. Então, aqui, como a Thaís disse, né, que a gente tem técnicas não invasivas. Então, a gente sempre deve estar se especializando e tem outros cursos, né, como a aromaterapia, que também são técnicas não invasivas também para o alívio da dor, para o alívio da ansiedade. Então, eu como uma profissional, né, uma enfermeira obstetra, eu uno, né, a fisiologia, o que eu sei, né, na questão do corpo humano, o meu conhecimento, junto com algumas práticas não invasivas. A gente vai aprimorando. E eu percebo que esse acompanhamento junto com a doula, né, o direcionamento para o parto é o mesmo, que a gente deseja garantir para essa mulher uma ótima experiência e respeitando sempre a autonomia dessa mulher, né, diante do seu corpo, diante do seu próprio parto. Então, o enfermeiro obstetra, ele contribui para o parto normal, para o parto natural humanizado, possuindo uma importante função, pois é ele que acompanha a grávida no período de parição. Ele orienta as parturientes no que diz respeito aos métodos a serem realizados e proporciona cuidados que promovem um vínculo afetuoso de toda a família, respeitando as necessidades tanto físicas quanto sentimentais. A inserção desse profissional na assistência obstétrica determina uma das técnicas que simplificam a elaboração do atendimento mais humanizado e, por, né, consequência, menos a diminuição de intercorrências, produzindo também, dessa forma, a maior independência da mulher relacionada ao parto. Então, essa fala que eu trouxe agora, ela ela é de um estudo científico, né, que diz que é o papel do enfermeiro obstetra no parto humanizado, né? Foi um estudo publicado numa revista científica multidisciplinar. Até depois eu tenho ali o link, né? Quem tiver interesse, a gente pode estar passando essas informações. Então, no trabalho de parto, a enfermeira obstetra, ela recebe ou vai até a gestante no momento que o trabalho de parto se inicia, e seu papel é monitorar o trabalho de parto de maneira geral, ou seja, o binômio mãe e bebê, avaliando os sinais vitais, auscultando o coração do bebê, verificando a sua posição e monitorando as contrações e a dilatação. Então, no caso, né, do acompanhamento que a gente inicia em domicílio, quando o trabalho de parto começa, a gente vai até a casa da mulher, né, e faz todo esse primeiro acompanhamento em domicílio, né, que é o ambiente onde que ela está mais relaxada, né, dentro do seu habitat. Então, a gente faz todas essas verificações dos sinais vitais, das contrações, da dilatação, a ausculta
do BSF, que é o coraçãozinho do bebê, tudo em domicílio. E vamos para o hospital na hora mais próximo do parto, né? No momento em que a mulher também esteja se sentindo confortável. A enfermeira obstetra, ela mantém o contato com a equipe médica, informando o momento certo em que cada profissional deve chegar para realizar a sua assistência. As evidências mostram que os modelos de assistência envolvendo essas profissionais associam-se a menores taxas de intervenções desnecessárias e, após o parto, elas também prestam assistência em domicílio, orientando sobre a amamentação e a adaptação do recém-nascido. Então, durante um trabalho de parto, né, a gente, né, quando estamos num trabalho de parto em equipe, o médico ele sempre vai ser informado como que está o andamento desse trabalho de parto pela enfermeira obstetra. Desde quando a gente está lá em domicílio, começando a escutar os batimentos cardíacos, a dilatação, o médico ele vai sendo comunicado, né, de hora em hora, conforme for a necessidade, do andamento desse trabalho de parto. E todos, né, os profissionais, eles são avisados para estar presente, né, no momento mais cabível, dependendo do decorrer de cada trabalho de parto. Então, o enfermeiro obstetra, ele tem a formação completa necessária para atender gestante de baixo risco ou de risco habitual, e ele é um atendimento integral, voltado para a parte técnica e psicológica da grávida. Em alguns países da Europa, por exemplo, são eles que atendem a maioria dos partos. No entanto, no Brasil, ainda não são todas as gestantes que contam com essas profissionais. Os enfermeiros obstetras, eles também podem realizar partos naturais de baixo risco e acompanhar a paciente durante toda a gestação. Então, né, é previsto por lei que o enfermeiro obstetra ele tem autonomia para realizar consultas de pré-natais também. Então, sobre o parto. Então, sendo um parto um evento fisiológico, a enfermeira obstetra ou obstetriz, ela está apta a planejar, realizar com autonomia assistência ao parto, fora da atenção hospitalar, em âmbito domiciliar, casa de parto e centro de parto normal, pautada em diretrizes e protocolos de segurança. Assistência ao parto, liderada por esse profissional, está garantida pela resolução do COFEN 516 de 2016. Então, o COFEN, ele é o Conselho Federal de Enfermagem. E ele diz que a melhoria dos indicadores de assistência e um dos pilares do processo de humanização do parto, contribuindo para o sucesso do parto normal, a redução das intervenções, referência em humanização do nascimento, o Hospital Mineiro Sofia Feldman registrou uma drástica redução no número de episiotomias com realização de partos por enfermeiros obstetras. O procedimento, que ocorria em 60% dos partos em 1992, atualmente é de 4%. Então, esses são dados, né, de uns estudos que saíram recentemente. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que haja no mínimo uma parteira qualificada para cada 125 nascimentos por ano e declara que sem os esforços governamentais para a capacitação e valorização desses profissionais, a assistência do parto continuará sendo medicalizada e a morbimortalidade materno-infantil não irá sofrer reduções. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford, ela mostra que nenhum país conseguiu reduzir a morbimortalidade materna e infantil sem investir nos enfermeiros obstetras e nas obstetrizes. O Brasil está, né, aquém de produzir tantos profissionais capacitados quanto necessário. Então, aí vem, né, a importância, né, que tenha mais profissionais, mais enfermeiros obstetras disponíveis, né, para que a gente possa atender cada vez mais gestantes de forma humanizada com esse olhar. As evidências científicas demonstram que ter esse profissional como suporte contínuo na assistência do parto confere uma maior satisfação materna, um benefício de ter uma experiência de parto mais positiva, diminui o risco, diminui o uso de analgesia, diminui o tempo de trabalho de parto,
diminui a probabilidade de ter depressão pós-parto, menor risco de ter o Apgar, que é a nota da vitalidade do bebê quando ele nasce. Então, isso é menor risco de ter o Apgar abaixo no quinto minuto. Então, Apgar, só para vocês entenderem, quando o bebezinho nasce, então, se ele chorou, se ele se mexeu, se ele tá coradinho, tudo isso, ele, né, ele conta um ponto e ele tem uma nota. Então, no primeiro minuto, logo que ele nasce, né, nesse primeiro minuto, como ele chegou, ele recebe uma nota, e no quinto minuto é reavaliado para ver se esse bebê ele se adequou, porque às vezes o bebezinho nasce e demoram, né, uns minutinhos até fazer essa transição. Então, um Apgar nota baixa significa o quê? Significa que esse bebê ele está fazendo algum esforço respiratório, que está um pouco mais demorado essa adaptação e pode ser que precise de alguma intervenção, como oxigênio ou mesmo um CPAP, uma ajuda para respirar. Então, demonstrou que, né, que ter esse profissional junto, ele diminui o risco de ter esse Apgar baixo no quinto minuto. E também aumenta a probabilidade de ter um parto natural. Então, a enfermeira obstetra, né, dentre todas esses benefícios, né, o que mais que eu vejo? Eu vejo que a assistência humanizada em equipe, ela potencializa todos esses benefícios. Então, a gente vê que os benefícios, né, de ter uma doula no trabalho de parto e o que de ter uma enfermeira no trabalho de parto, eles são bem similares. Por quê? Porque a nossa visão de humanização é a mesma. A gente, né, deseja que a mulher se empodere do próprio corpo, do próprio parto, e a gente entende como que essa experiência do parto pode impactar a vida tanto dessa mulher quanto dessa família e principalmente desse bebê que está chegando, né? Então eu percebo que a assistência, né, humanizada em equipe, multidisciplinar, médico, enfermeiro, doula, então quantos mais profissionais envolvidos, no meu interessante ponto de vista, é melhor. Por quê? Porque vão ser vários olhares buscando, buscando um mesmo objetivo. Então, para o alívio da dor, a doula vai ter um toque, a enfermeira vai ter outro, o médico vai ter outro. Então, a gente acaba ampliando nosso leque de opções. E com isso, a gente consegue proporcionar, né? Facilitar para essa mulher ter um parto conforme ela desejou. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre enfermeira obstetra e a doula. Então, a doula, ela presta o suporte emocional contínuo à gestante, através de acolhimento e apoio, desde a gestação até o período pós-nascimento. A mesma, ela não tem responsabilidade técnica sobre o trabalho de parto e parto. Logo, não pode intervir em condutas ou procedimentos médicos ou de enfermagem, bem como não realiza procedimentos como auscultar os batimentos cardíacos do bebê, fazer toque vaginal. Mas a doula, ela ajuda a mãe a entender tudo isso, tudo que está acontecendo durante o seu trabalho de parto, e deixando, né, essa mamãe mais segura e mais relaxada. Então, a doula ela vai estar ali, muitas vezes explicando, fazendo como, né, a Thaís falou, fazendo a tradução de alguns termos científicos, ela vai trazendo uma linguagem mais fácil e vai estar ali para a mãe, prestando todo esse acolhimento e esse apoio, deixando essa mulher mais segura para ela poder relaxar. Com esse relaxamento vem todas as questões hormonais, né, que a gente sempre fala, que é o que ajuda todo o trabalho de parto a fluir. Então, a enfermeira obstetra, ela presta o suporte técnico durante o trabalho de parto e pós-parto. Formada em enfermagem e especializada em obstetrícia, a enfermeira obstetra monitora e avalia mãe e bebê. Ela também está apta para acompanhar pré-natal e partos normais de baixo risco.
A enfermeira obstetra, ela possui autonomia através da resolução do COFEN 516 e 2016, pode avaliar a evolução do trabalho de parto, realizar toque vaginal, prestar assistência integral ao parto normal, inclusive correção de laceração se houver, além de avaliar o recém-nascido e prestar os primeiros cuidados e exames físicos ao bebê. Então, aqui tem algumas fotinhas, né, que a gente se orgulha muito, que são as doulas e as enfermeiras trabalhando junto, né? Aqui tá só a doula, mas é porque a enfermeira que tipo é a fotógrafa, tá, gente? Que a gente também vira fotógrafo, né? Uma tira foto da outra. Então, assim, o que que eu particularmente vejo no trabalho com as doulas? Isso é uma opinião pessoal, tá? Então, eu percebo que esse trabalho em conjunto, ele vem para somar, que eu como profissional clínica, eu vou conseguir avaliar essa mãe, esse bebê, e a minha atenção, ela vai estar para todo o processo fisiológico e clínico que está acontecendo. E tendo uma doula para dar todo esse suporte emocional para a mãe, para o pai, né, para a família, eu consigo focar no que realmente, né, é o meu trabalho, que é a questão de garantir, né, que essa mãe e esse bebê se mantenham bem estáveis durante o trabalho de parto. E eu consigo ficar atenta a qualquer intercorrência, a qualquer sinal que algo pode estar saindo, né, dos conformes. E dessa forma, atenção plena na fisiologia, eu consigo, com mais clareza, identificar uma situação que pode evoluir para uma urgência é, um pouco antes do que quando ela já está ocorrendo, né? Então, para mim, essa questão é a principal do porquê que eu trabalho com doulas, né? Então, eu acho que esse suporte que a gente tem para mim ele é vital, assim. Realmente eu consigo dar 100% de mim no que eu estudei, no que eu busquei, no que eu tenho conhecimento. Então, hoje tem algumas profissionais que né, trabalham separadamente, mas particularmente eu gosto muito de trabalhar com doulas por causa disso, assim, que realmente eu consigo me doar 100% no que eu sei fazer e também acho muito lindo o trabalho delas e sempre que possível, né, vou estar apoiando e vou estar presente. Eu já conhecia a doulagem no formato doula enfermeira, né? Porque o meu contato com essa profissão veio através da equipe. Então, eu observo, assim, o quanto cada mulher, cada família é diferente, né? Tem mulheres que querem saber, assim, como foi cada exame, como foi o toque, ou querem saber dos batimentos do bebê. E eu acho fantástico, assim, quando a mulher busca os seus direitos, e uma das maneiras dela ter o seu direito de saber preservado é tendo a enfermeira, né? Tendo o trabalho das duas profissionais. Ela só pode saber nos mínimos detalhes se a enfermeira estiver ali junto. Então, isso é uma das coisas que eu acho, assim, sensacional, poder saber exatamente em que pé as coisas estão e se elas perguntam, a gente pode responder. É diferente de uma gestante perguntar para mim, eu estou com quanto de dilatação? Talvez eu tenha alguma probabilidade, de acordo com alguma coisa que essa mulher esteja demonstrando, mas não vai ser precisamente, né? Vai ser só uma probabilidade. E com o olhar da enfermeira, não, isso já fica bem diferente, né? Então a gente consegue trabalhar com mais dados e algumas mulheres gostam disso e têm isso e têm o direito de buscar essas informações. Eu acho muito bacana também. E a parte de poder ser doula e ficar com a gestante ali em atenção plena, né? Acompanhar ela e estar atenta a tudo que ela está fazendo, porque a enfermeira está fazendo o seu, vou falar o seu papel, está fazendo o seu trabalho, que é ter um olhar clínico, né? Então,
são trabalhos totalmente complementares, mas que na totalidade eles somam assim de uma maneira muito bonita. Então, eu vou apresentar para vocês as nossas outras doulas. A Paulinha, que já trabalhou, né, solo um tempo e teve as duas experiências, né? Hoje a gente trabalha em conjunto, né? Então, quem sabe você pode falar um pouquinho sobre isso, se você sentir. A maioria das enfermeiras, a maioria das doulas trabalham sozinhas, né? A parte das dolagens, né? São bem poucas as equipes. Hoje em dia está sendo mais formada equipe, né? Acho que só a Nascendo Família, que é uma das mais antigas e pioneiras, né? Que faz esse combo com vários profissionais juntos. E, e no fim, eu adoro, é muito mais gostoso, bem mais gostoso trabalhar junto com a enfermeira. Ah, aí nessas fotos aí, nessa do meio que a gente está em casa com a Ana Letícia, meu, bem mais tranquilo, a gente pode esperar o exato momento do trânsito, se a gente sair antes do trânsito ou depois do rush, né? Ou espera o final do rush para sair, então a gente viu que estava tranquilo, a gente poderia esperar o trânsito do rush e sair após o trânsito e não ficar aquele período tenso dentro do carro, né? Então a gente pode mudar, porque a gente foi mudando de uma cidade para outra, né? Então a gente pode ir bem tranquilo no carro. Quando a gente tem a suíte, né? Na suíte é outro, outro lado também, a gente consegue ficar mais tranquilos, mais segurança, e a gente vai seguindo. E no parto domiciliar também, fica bem legal. São profissões bem diferentes, né? Mas como a gente sempre fala, assim, complemento, né? Uma dá um olho para cá, um olhar para lá, já estão se entendendo, o fato da gente já trabalhar há anos juntas, né? Só um olhar já basta, e, e daí flui o trabalho de parto, assim, como a gente fala? Redondinho. Isso, a gente, bem isso aí, a gente fala que o trabalho de parto saiu redondinho. Foi fluindo, fluindo como ele deveria ser e saiu redondinho, tudo perfeito, com 10 estrelinhas. Não é nem com 5, com 10 estrelinhas. Esse trabalho em conjunto, ele facilita, né? Ele acaba, eu acho que, né, eu como profissional, como enfermeira, também sinto mais segurança tendo outra profissional junto, até mesmo para atuar. Eu sei que se acaso eu precisar atuar de alguma forma, até mesmo numa urgência, essa mãe vai estar amparada ali. Então, eu acho que isso é essencial. Porque em algum momento que eu preciso parar para dar o apoio emocional ali para a mãe ou explicar alguma coisa, é um tempozinho que a gente perde ali que não volta, né? Então eu acho que isso é de extrema importância. E com a enfermeira, algumas enfermeiras têm um treinamento diferente, então a gente começa, ela sabe dizer para a doula exatamente como está a posição do bebê lá dentro, que a doula não pode saber internamente, né? A gente vê por fora um olhar diferente, então a gente tem uma ideia como é que está, mas não exatamente. Então a doula com outros exercícios e movimentos, a gente consegue fazer através de massagens e movimentos um melhor encaixe do bebê ali, né? Porque às vezes o bebê está mal encaixado e a gente não sabe. Então, são uma informação de uma que é passada para outra, que daí que a gente fala, né, que se complementam, e a gente vê a diferença ali na prática, no decorrer do trabalho de parto e no desenvolvimento do trabalho de parto. Trabalhar em equipe é muito bom, mas no início éramos uma equipe, eu e um médico, depois eu e um médico e mais uma doula. E aí isso foi de 2006 até 2013, mais ou menos. 2013 para 14 eu conheci outros médicos e me apresentaram a enfermeira obstetra, porque antes ela não existia, talvez existisse, mas não tinha toda essa atuação e autonomia e responsabilidades que hoje tem, né? Então, metade da minha carreira foi sem a presença da enfermeira obstetra e metade foi com. E é difícil realmente não ter a enfermeira obstetra por conta disso que a Lana traz, se juntando com a Paulinha, e a Thaís também está experimentando, né?
porque fica diferente quando a gente trabalha em equipe, a gente consegue ampliar esse leque realmente de opções de melhorar o estado emocional e as condições clínicas, né? Porque se tem alguém que está olhando o bebê e a condição da mãe, a evolução do trabalho de parto, parte fisiológica, né? Eu doula, posso ver como é que a mãe está se sentindo com 3, com 5, com 8, com 10 centímetros, né? Como que ela está, em que posição que ela está, se pode favorecer alguma outra, se eu posso sugerir algo, desde como ela está, a enfermeira, se vai fazer talvez esse pedaço, então perde o time do outro, né? Enfim, a gente que acha que a gente sempre lembra, a gente fala um é bom, dois é melhor, três é ainda melhor, né? Com uma equipe que trabalha com o nascimento. Sempre tem alguém que está fazendo alguma coisa, né? Mas, ah, e, e a diferença também é, né, de fácil quando a gente entende isso, né? Cada um no seu quadrado, né? E aí eu posso dar o meu trabalhar tranquila, né? Porque às vezes a gente está sozinha e durante todo esse tempo, então a gente tinha que tentar adivinhar o que estava acontecendo. E às vezes a gente queria chegar com 4, 5, 6 centímetros e chegava com 1, 2 centímetros e ficava um tempão no hospital, o que não é muito saudável, a gente já sabe, para parturiente e para todos, né? Enfim, então hoje a gente com a enfermeira obstetra alarga esse tempo em casa, né? A gente tem praticamente um médico em casa, que os doutores, quando nós começamos a trabalhar em equipe, sempre disseram, olha, nós temos que ter uma enfermeira obstetra, porque só a doula não vai trazer a informação que nós precisamos para ficarmos no consultório ou no hospital e ficarmos também disponíveis no momento de irmos assistir o nascimento, né? Então, com a enfermeira obstetra, eles podem ter também o batimento cardíaco, a evolução, o centímetro e tal, o que nós, né, como diz a Thaís, diz também, temos uma aptidão com limite, né, de atuação, temos o nosso quadrado. Então, isso que é muito legal, cada um cuida, né, do que precisa, e esse cuidado um para um acaba sendo, de uma equipe multiprofissional, acaba sendo integrado, né? Então, a gente trabalha a parte física, fisiológica, emocional, o entorno, né? Inclusive, o hospital, se a gente for pensar assim, ah, a dor existe há séculos, serva, escrava, quando as mulheres pariam ainda em domicílio, que nem existiam os hospitais, mulheres já acompanhavam outras mulheres, né? No evento do nascimento. Então, hoje se profissionalizou e ainda bem que foram buscar novamente, né? Eu fui ver ali aqui a evidência científica das doulas é de 1993, se a gente contar os anos, nós estamos em 2023, né? Então, mas nesses 16 anos que a gente está atuando, o quanto a gente já viu e vem vendo, né, melhorias. A gente dá dois passos para trás, mas só tem crescido e melhorado a assistência, né? Então, acho que essa modalidade, e vou dizer uma coisa para vocês, pessoal, mas acho que toda a equipe concorda que uma das coisas mais difíceis é manter uma equipe multidisciplinar em um serviço, né? Porque não é fácil, a gente já trabalha há muito tempo junto e muda, né? Muita gente vem e vai e constrói a sua equipe, enfim, seu serviço, que é muito legal. Mas, então, eu aprendi a trabalhar assim, ok? E acho que a gente vem fazendo isso, demonstrando com essas fotos lindas, né? Realmente, o serviço que pode ser e o que a gente idealiza, né? Porque todo mundo deveria ter esse cuidado, né? Um para um. A gente sabe que às vezes são dois médicos para 10, 12, 15, né? Parturientes numa noite, enfim. Mas é isso aí, né? Eu acho que tem muita semelhança entre enfermeira e doula, por conta da assistência que é humanizada, baseada em evidência científica, preconizada pela Organização Mundial da Saúde, testada e tudo mais. Porém, o que eu faço, o que eu devo cuidar em trabalho de parto é diferente do que a enfermeira vai cuidar em trabalho de parto, né? A forma como a gente vai cuidar pode ser parecida, porque nós nos baseamos nas evidências, no protagonismo, na autonomia da mulher. Mas o que nós vamos cuidar é bastante diferente. As responsabilidades também são bem diferentes. Acho que aproveitando isso, a gente poderia falar sobre a nota informativa da Federação de Doulas do Brasil, né? A Federação Nacional de Doulas do Brasil, junto às associações que assinam essa nota,
acabam, né, falando um pouquinho sobre a dupla função. Eu vou ler rapidinho, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, a Federação Nacional de Doulas do Brasil, junto às associações que assinam esta nota, vem ao público expor a sua posição a respeito da atuação de profissionais em exercício de dupla função, praticadas por doulas que possuem mais de uma formação que preste assistência ao ciclo gravídico puerperal, principalmente na área da saúde. A doula trabalha com suporte no tripé não invasivo, de apoio emocional, físico e informacional durante a gestação, parto, nascimento e pós-parto. Internacionalmente, a atenção multidisciplinar com a inclusão de doulas tem sido recomendada e utilizada como estratégia de melhoria direta no acolhimento e informação de qualidade no pré-natal, parto e pós-parto. Essa atividade existe há mais de 50 anos e é reconhecida formalmente desde 2013 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como uma ocupação, com registro no CBO e listagem de atividades. Uma vez que a doula não realiza nem interfere em procedimento médico, fisioterapêutico, de enfermagem e ou clínico, alertamos sobre a importância de cada profissional nortear sua atuação mediante habilitação hora contratada, devendo esta ser única. Tendo em vista a atuação da doula e suas atividades, entra em conflito com outras atividades que o profissional de saúde enfrenta-se a atuar e oferecer serviços de uma forma conjunta. Entende-se tal atitude como prática abusiva, e o Código de Defesa do Consumidor veda ao fornecer esse serviço condicionado a outro serviço. Então, assim, isso é um breve resumo, né? A gente pode disponibilizar, provavelmente a gente vai colocar, né, nas nossas redes alguma coisa em relação a isso, mas é sobre a dupla função, né? Que justamente isso que a gente estava falando, né? Veio bem de encontro com o nosso encontro de hoje, né? Que a gente queria falar e colocar a importância de ambas as profissionais e que cada uma tem, sim, o seu espaço, né? O seu trabalho e que juntas a gente pode somar e nunca dividir, né? Então, a importância de cada profissional estar fazendo, né, exercendo as suas funções de acordo com a legislação, de forma correta e adequada. E que eu acho que sim, que juntas, num trabalho de parto, tanto a presença de uma doula quanto a presença de uma enfermeira, elas estão aí sim para somar cada vez mais. Então, eu fiquei particularmente bem feliz com essa posição, porque era uma coisa que, uma necessidade que eu já vinha vendo há algum tempo. Porque eu vejo a importância de ter uma doula presente. Eu, particularmente, não acho que o meu serviço não seria, né, tão redondinho que nem a gente diz, se eu não tivesse a presença dessa outra profissional, se eu tivesse que fazer os dois serviços em um. Então, aqui, né, publicamente, venho falar que é uma pessoal, né, essa minha opinião, mas eu acho que sim, cada profissional tem sua função e que trabalhamos lindamente juntas. Então, eu vou dar a palavra agora para a Beth. Boa noite a todos. Eu sou Elizabeth, sou doula também. E assim, diante do que a Thaís falou, a Luana falou, o que eu posso contribuir, assim, eu penso que sempre a mulher podendo ter essa opção de contratar, né, uma doula e uma enfermeira, sempre é a melhor opção, né? Claro que às vezes acontece de não conseguir ou de ter alguma questão com isso, né? Mas a gente sempre orienta a primeira opção ter a doula e ter a enfermeira, porque tanto com todos esses benefícios que ela falaram, como também pela questão de segurança de todos, né? Tanto da gente trabalhando, como da mulher, porque pensa numa mulher grávida ali, no trabalho de parto, a segurança que ela vai ter pensando nessa questão totalmente clínica, né, da enfermeira, nessa questão de saber dilatação, saber como está o bebê, todo esse processo, né, e também nessa questão de saber a hora de ir para o hospital, né. A enfermeira ali
faz toda a diferença, né, nesses momentos e também todos os outros necessários ali nesse atendimento clínico, né, fisiológico. A doula nem se fala, né, a questão da mulher poder ter a doula ali para ter todo esse apoio emocional, todo esse contato, né, direto, toda essa atenção voltada para a gestante. Então, é como diz o Luca, né? É um combo perfeito, né? Um combo perfeito que toda mulher deveria ter, né? Toda mulher deveria poder optar pelo combo e poder ter essa assistência, né, integrada e totalmente né, segura e tranquila e sem precisar pensar em nada, simplesmente viver o parto, viver o trabalho de parto, viver o nascimento ali e não se preocupar com nada mais, né? Então, é o que eu posso acrescentar. Então, assim, ó, eu não tive muita experiência nos atendimentos que eu tive como doula junto com a enfermeira, tive alguns, mas nos que eu tive, eu já vi que a diferença era grande, porque assim, a gente teve bastante, que era, né, há mais tempo atrás, que era mais a doula, né, e depois, nesse tempo também teve alguns atendimentos junto com a enfermagem. Assim, a diferença é muito grande, eu vejo a diferença em todos os sentidos, né, para a mulher e para a gente como profissional. Então, assim, a minha orientação, né, é que tenha sempre uma doula e uma enfermeira que possa, né, fazer essa contratação e que possa ter todos esses benefícios, né, com as duas profissionais. E eu, no meu parto, eu não tive a experiência, né, porque faz bastante tempo, né? Foi antigamente. Então eu tive a doula, né? Mas para mim já fez toda a diferença, né? Como eu sempre friso, né? Aquele dia que eu falei também na no curso de doula, que para mim a doula fez toda a diferença, né? E não podia ter sido a melhor escolha, né? De contratar uma doula. Não tive enfermeira, talvez teria sido diferente, claro, mas naquele momento foi para mim primordial, né? A presença da doula. Então, a experiência própria que eu tive foi somente com a doula. Só que se hoje eu engravidasse, eu ia querer uma enfermeira. Eu ia querer a Luana e a Sara, né? E mais alguém, né? Se pudesse. A Paulinha, a Thaís, todo mundo. Aí Queria o seria combo inteiro. não seria um combo, seria sei lá, um negócio bem recheado, né? Recheado de doulas, enfermeiras e tudo mais, né? Mas é isso, eu acho que o que eu posso dizer sobre as profissionais em questão seria isso. Eu vejo bastante, né? Até quando tem, lógico, não é todo mundo que consegue contratar doula e enfermeira, né? Então, eu acho que o alerta é para a questão, tudo bem contratar só a doula, né? Desde que ela faça o papel de doula. Eu já recebi, né, propostas e se eu não faria, né? Eu contrato você como enfermeira e você entra como doula. Eu falei, mas eu não sou doula, eu sou enfermeira. Então, daí a gente passa para colega doula, né? Que eu acho que é importante cada uma, né? Fazer realmente o seu papel. Então, eu acho que isso, eticamente, é o que mantém, né? E tá tudo bem. Você não consegue contratar as duas profissionais. Então, contrate, né, a doula, que vai ser de extrema, né, eficácia, né, durante o trabalho de parto, dando todo aquele apoio e aquele suporte que a mulher necessita, né?